Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 8. Nós queremos justificar, irmãos, a ausência do nosso irmão cooperador Bruno. Ele estaria dirigindo o culto nessa noite, mas agora à tarde ele entrou em contato conosco, justificando, e disse que estava muito gripado, e nós já oramos por ele e continuaremos a orar. Confesso para os irmãos que eu tentei escapar de pregar hoje. Liguei para o Joás, liguei para o pastor Francisco, mas não deu muito certo o escape, não. Era eu mesmo. É porque às vezes a gente dirige o departamento e fala: o irmão criou um harém que só ele que prega, e eu não gosto disso. Mas diz-nos assim a palavra do Senhor em Mateus 8, versículo 5 a seguir. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob a autoridade e tenho soldados e as minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo de número 13. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Podem vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, pregado, anunciado, principalmente hoje, como nós temos muitos trabalhos hoje em muitas igrejas de libertação e tantas outras coisas mais. Mas quando eu li este texto, o Espírito de Deus falar ao meu coração sobre uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. E o tema da mensagem é guardando a fé. Repete comigo, por favor. Guardando a fé. Mais uma vez, irmãos. Guardando a fé. Eu li esse texto, e o texto que nós lemos, Mateus ele vai escrever aqui a respeito de uma série de mensagens aonde Jesus ele vai na sua trajetória, nos seus 3 anos e meio aproximadamente de ministério, realizar diversos milagres. Alguns estudiosos chegam a dizer assim que em 3 anos e meio Jesus operou milagres que foram relatados, aproximadamente 33 milagres. E dentre esses 33 milagres, 18 deles foram realizados em uma região chamada de Galileia. Galileia era uma região onde estavam cidades, como a que nós lemos aqui, a cidade de Cafarnaum. E alguns estudiosos chegam também a dizer que Jesus tinha uma casa naquele lugar. O que nós entendemos à luz da Bíblia é que havia um lugar estabelecido, e de tempos em tempos Jesus ele vinha até aquele lugar para poder repousar, para poder descansar, porque nós sabemos que existia uma grande atividade no ministério de Jesus. Nós vamos ver Jesus por vezes seguido de multidões, nós vamos ver Jesus entrando em casa, saindo de casa, nós vamos ver Jesus parando debaixo de árvore, nós vamos ver Jesus entrando em barco, saindo de barco, Jesus topando, ou melhor, se encontrando, olha o mineiro, se encontrando com o endemoniado e tantas outras coisas mais. A verdade é que Jesus, os milagres, a multidão, era algo inevitável de se encontrar em se falando do ministério de Jesus. Mas quando eu li esse texto em particular, perceba que Jesus aqui está entrando em Cafarnaum. O texto vai nos dizer isso.
Antes aqui Jesus, um pouco atrás, ele cura um leproso, e aquele homem que estava acometido de uma enfermidade que era contagiosa, no mesmo momento ele é purificado. Jesus vai mandar então que ele se lavasse, e nós vamos então entender que Jesus opera mais um milagre. Mas agora Jesus está caminhando e para entrar na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz assim que rumo àquela caminhada, Jesus agora é interrompido. Jesus é agora parado por um homem. O texto vai dizer que um centurião, aquele homem para Jesus e ele vai fazer-lhe uma requisição. Robert, que requisição era essa? Ele chega diante de Jesus e ele faz um relato do que estava acontecendo. Ele diz assim: eu quero dizer algo ao Senhor. O meu criado, ele jaz em casa paralítico e ele está violentamente atormentado. Robert, o que é isso? Dá-nos a entender quando nós lemos esse texto, que aquele homem havia sido tomado de uma enfermidade tão terrível que ele foi parar na cama literalmente. E o texto vai dizer que o homem estava atormentado. Robert, atormentado por quê? O texto não vai nos relatar isso, irmãos, mas o que dá-nos a entender é que o homem estava perturbado, que o homem estava inquieto, que o homem estava incontente, que o homem não aceitava aquela circunstância. E nós sabemos que algo muito parecido acontece com a gente. Quer ver? Deixa amanhã ou depois um de nós irmos parar lá no hospital. Quando chega no primeiro dia, a gente até está meio contente, a gente acha até a comida mais ou menos, mas quando passa 2, 3 dias, logo a gente quer ir para casa. A gente não consegue fazer com que aquela situação ela se torne normal, mas ainda assim, vamos dizer que nós ficamos enfermos em casa. A gente fica 1 dia, 2 dias, mas os dias vão passando, a gente fica também no mesmo formato, e a gente fala: Jesus, eu não aguento isso. E o que estava acontecendo é que aquele homem, ele foi também tomado pelo que estava acontecendo pelo seu empregado, a ponto dele ir ao encontro de Jesus, dele ir para junto de Jesus. Mas a atitude daquele centurião, irmãos, ela é algo que nos dá a entender que ele tinha muita fé. Ele estava tomado por um sentimento. E quando ele relata aquilo, dá-nos a entender porque Jesus disse assim, disse-lhe Jesus: eu irei e lhe darei saúde. Porque Jesus nunca, quando é parado, quando ele é requisitado, quando ele é chamado por alguém, irmãos, ele deixa alguém sem resposta. Nós podemos não ter resposta dos homens, nós não podemos não ter resposta da alta sociedade, nós podemos não ter, às vezes, resposta das autoridades que foram constituídas pelos homens e por Deus, mas nós temos convicção de quando alguém clama a Jesus, ele traz resposta para aquele alguém. Era isso que estava acontecendo. Jesus logo disse assim: eu irei até ele. Perceba que Jesus estava dizendo assim: eu vou mudar a rota se for preciso. Eu vou voltar. Jesus estava chegando em Cafarnaum, aonde existia um lugar de habitação, mas Jesus disse assim: se for preciso, por causa do seu clamor, eu sou capaz de mudar a rota e ir de encontro àquele homem para poder fazer um milagre na vida dele. Ah, querido irmão, eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, se preciso for, Jesus muda a rota e vai até a tua casa e Ele te abençoa. Eu quero te dizer nesta noite, que se preciso for, Jesus muda a rota e vai de encontro ao teu filho, à tua filha, ao teu esposo, no teu emprego, aonde você deixou nessa tarde preocupado, dizendo assim, o que vai acontecer? Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu mudo a rota e vou lá e abençoo. Eu mudo a rota e vou lá e mudo a história. Eu mudo a rota e se preciso for, um milagre acontece da minha parte. Só que, irmãos, aquele homem estava tomado por um sentimento. Aquele homem havia sido tomado por algo que nós vamos falar nessa noite, que é a fé. E a fé daquele homem era tão grande, que o texto diz assim, ó: e o centurião respondendo lhe disse, Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu não sou digno que o Senhor ponha os pés lá em casa. E o texto continua dizendo assim, e ele disse ainda, eu quero te dizer algo, Senhor, que os meus soldados, aqueles que são submissos a mim, quando eu dou uma ordem a eles, eles vão e eles vêm. O meu criado que jaz enfermo, quando eu digo para ele, vem ou vai, ele vem e vai. Só que o que nos dá, irmãos, a maior legalidade que aquele homem tinha de fé, é quando ele diz assim, Senhor, eu quero dizer algo para o Senhor.
dize somente uma palavra. Ah, irmãos. Ele estava dizendo assim, uma palavra do Senhor pode mudar tudo. Uma palavra do Senhor pode mudar a história. Uma palavra do Senhor pode tirar ele daquele leito. Uma palavra do Senhor pode fazer com que aquela tormenta vá embora. Uma palavra do Senhor é capaz de mudar todas as coisas. Jesus te trouxe aqui para te lembrar, querido irmão. Basta uma palavra de Jesus para a história mudar hoje. Basta apenas uma palavra de Jesus para as circunstâncias serem agora transformadas. Basta apenas uma palavra de Jesus para a porta se abrir, para o milagre acontecer, para a bênção ser derramada sobre nós. Irmão, nós estamos hoje numa geração de crentes, aonde eles estão ensinando tudo. E graças a Deus aqui nos púlpitos da nossa igreja não tem isso, e que Jesus nos guarde. Um evangelho místico, um evangelho cheio de amuletos, um evangelho cheio de mistura, um evangelho onde as pessoas querem e pensam que Deus é um serviçal que está... Não, nós temos que entender que Ele é Senhor da nossa vida, e basta uma palavra dEle, tudo acontece. A Bíblia diz assim que por causa da sua palavra, Ele disse, haja luz. E o maior de todos os luminares está desde a criação, está estabelecido nos céus. Mas o que me chama a atenção é porque o texto continua dizendo assim, e Jesus olhando para aquilo, Jesus olhou e falou assim, eu quero dizer algo para vocês. Eu gosto sempre do ministério de Jesus, porque Jesus nunca faz um milagre sem antes dar grandes ensinamentos. Quer seja para quem vai alcançar o milagre, quer seja para quem está ao lado de quem vai alcançar o milagre. Jesus parou e disse assim, ó, em verdade vos digo, Robert estava falando para quem? Para a multidão que estava com ele. Eu quero dizer algo para vocês, que nem em Israel, ou seja, nem aonde, no meio do povo para o qual eu vim, houve tanta fé como houve neste homem. Nem no meio daqueles aonde eu fui enviado, houve tamanha fé como houve no coração deste centurião. E aqui, irmãos, nós vamos entrar aonde Jesus, ele falou ao meu coração, sobre algumas verdades a respeito da fé que nós não podemos nos esquecer. A primeira verdade está em Abacuque, capítulo de número 2, e o versículo de número 4, e a última parte dos versículos nos diz assim, e o justo viverá da fé. Essa é a primeira verdade a respeito da fé que nós temos que entender. E quando eu olho para a vida daquele homem, ele vai entender isso, e eu quero tentar transmitir isso ao coração dos irmãos nesta noite. Nós precisamos entender que sem a fé, ninguém que foi justificado por Deus, ele consegue viver. Que sem a fé, ninguém que foi justificado por Deus, ele consegue caminhar. Que se alguém, ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, e ele foi justificado dos seus pecados, ele precisa entender que aquilo que fará com que ele vive, com que ele caminhe, com que ele prossiga, que ele continue a jornada, é a fé. Sem a fé, ninguém que foi justificado alcançará a salvação. Sem a fé, ninguém que foi alcançado pelo nome do Senhor Jesus, ele conseguirá ter uma caminhada. Então essa é a primeira verdade. É impossível alguém que seja justo, não justo às nossas próprias obras, mas justo segundo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ele viva sem a fé. A segunda verdade a respeito da fé é que Jesus é quem produz a fé no coração do homem. Hebreus, capítulo de número 2. Por favor, irmãos. E o versículo de número 12. Ou melhor, Hebreus 2. Hebreus 12, 2, irmãos, desculpa. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aqui está uma outra verdade que nós precisamos entender a respeito da fé. Jesus é quem produz a fé no coração do homem.
O texto vai dizer assim, olhando para Jesus. Perceba que Jesus, em momento nenhum, ou o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, olha para A, olha para B, olha para o nome. Não, ele falou assim, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Robert, autor por quê? Porque autor, irmãos, é quem produz. Autor é quem faz. Autor é quem fabrica. Se alguém amanhã ou depois ele quiser, às vezes ele comprar um livro, quando ele olhar lá na capa vai estar escrito lá o nome do autor. E quando alguém olhar para a minha fé e para a sua fé, eles precisam enxergar que quem produziu isso no nosso coração foi Jesus Cristo. Quem operou isso na nossa vida foi Jesus Cristo. Eu me lembro do hino 186 que nos diz assim, pela fé que uma vez me foi dada. Robert, por quem que foi dada essa fé? Foi por Cristo Jesus que nos a entregou. Mas o texto diz mais, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Consumador, irmãos, é quem realiza, é quem explica, é quem faz com que seja entendido. Consumador é aquele que faz com que a fé se torne uma prática na nossa vida. E nós só podemos praticar a fé porque um dia Jesus produziu ela no nosso coração. Nós não estamos aqui porque somos bons, nós não estamos aqui porque somos bonitinhos, nós não estamos aqui porque temos capacidade, nós estamos aqui porque Jesus, com a sua misericórdia, graça e amor, Ele olhou para mim e olhou para você e diz assim, eu vou produzir fé no seu coração. Terceiro, a fé, ela é um elemento indispensável à salvação. Efésios, capítulo de número 2. E o versículo de número 8. O texto de Efésios 2 e 8 vai dizer assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não provém de vós, mas é dom de Deus. A palavra isto aqui, irmãos, está fazendo uma ligação às duas, ou os dois princípios que são necessários para que alguém seja salvo. O primeiro deles, a graça, o favor imerecido de Deus. O segundo, a fé, porque ninguém pode ser salvo se não for por meio da fé. A fé é o veículo que nos direciona, é o veículo que nos carrega. A fé é o veículo que faz com que nós tenhamos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Um dia nós só viemos para a casa do Senhor porque alguém falou da palavra de Deus, alguém falou do amor de Jesus Cristo e nós fomos então dirigidos para a presença de Jesus por meio da fé. Agora o problema é, irmãos, como está a nossa fé nessa noite? Como está a nossa fé no mês de março do ano de 2023? Como está a nossa fé nesses 3 primeiros meses deste ano? Porque nós precisamos entender que se nós não tivermos fé, nós não conseguiremos permanecer na presença de Jesus. É por isso que muitas pessoas pararam. É por isso que muitas pessoas desistiram. É por isso que muitas pessoas voltaram atrás. Não é por causa de A ou por causa de V. É porque muitos abandonaram a fé. Muitos naufragaram na fé. Mas tem ainda um quarto elemento que nós precisamos entender. E uma quarta verdade a respeito da fé. Quem produz a fé no coração do homem é a palavra de Deus. É por isso que nós viemos aos cultos. Aí tem um movimento, irmãos, terrível nos nossos dias que nós estamos precisando combater, chamado de desigrejados. Eles estão em casa. Essa semana passada eu fiquei sabendo, gente conhecida, irmãos, mais de 40 anos de crente, que a irmã falou assim, eu não vou mais na igreja porque eu não preciso mais disso, eu vou ser crente na minha casa. E aí ela comprou algumas peças do judaísmo, colocou lá em casa, comprou uma bandeja, compra o pão, e parte o pão, serve o esposo serve ela, e a pessoa está dizendo assim, eu sou crente do mesmo jeito.
Quando é amanhã ou depois, está ligando para o pastor, falando: pastor, vem orar porque eu não sei o que está acontecendo comigo, e eu esfriei, eu quero parar, eu quero desanimar, eu quero desistir. Nós não podemos aceitar isso, irmãos, porque esse lugar aqui é o lugar onde a palavra do Senhor está para produzir vida no coração do homem. Esse lugar é onde a palavra do Senhor é anunciada, é proclamada, e a Bíblia diz assim: a fé, ela não vem por nós estarmos reunidos em casa, a fé não vem por nós estarmos reunidos em sociedade, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. É por isso que nós temos que estar aqui, é no culto de ensino, é na escola dominical, é no culto dos departamentos, porque esse é o lugar onde a palavra é proclamada. A fé só é aumentada, irmãos, quando alguém ouve a palavra de Deus. Irmão, eu sou crente, e a gente conhece um grupo grande, só dia de domingo. No meio da semana eu quase morro, irmão. Porque tem dia que eu falo assim: eu vou desanimar. De vez em quando o pastor tem que apartar umas brigas. Porque o que acontece? A pessoa fica só em casa. Já tem gente que já virou ceieiro. Ele vem na igreja uma vez por mês. Nós não podemos permitir isso, porque quando nós estamos aqui e alguém anuncia a palavra do Senhor, a fé é gerada no coração dessas pessoas. Aí alguém chega aqui e diz assim: o médico me desenganou, mas por causa da palavra que é pregada, ele crê que vai ser curado e sai daqui com a bênção e com o milagre no nome de Jesus. Alguém chega e fala assim: mas aquilo que já foi assinado não pode ser modificado. Não pode ser modificado se Jesus não entrar na história. Porque se Jesus der uma palavra diferente, basta uma palavra dele para tudo mudar. A fé só pode ser gerada no coração do homem após ouvir a palavra de Deus. É um elemento indispensável. Está vendo essa planta aqui, irmãos? Quando a gente estava na escola, a gente aprendeu que para a planta sobreviver, ela precisa do nutriente, que é a terra, ela precisa da água, que as irmãs jogam, e precisa do sol. A vida do crente é mais ou menos: se a gente quiser ver essa planta um pouquinho mais robusta, sabe o que a gente faz? A gente vai nas casas onde vende alguns produtos, e a gente compra um negócio que é um adubo. Eu não vou falar o nome aqui não, mas nós sabemos que tem um adubo por aí, que chama não sei o que verde, e eles colocam na planta. E aí o que acontece? Aí quando as irmãs chegam aqui, as irmãs falam assim: meu Deus, o que aconteceu com essa planta? Aí alguém diz assim: colocaram adubo nela. Assim também é na vida do crente, irmão, que não sai da presença de Jesus e que ouve a palavra, que se alimenta da palavra, que digere a palavra, que crê na palavra, que confia naquilo que é pregado. É como um adubo para a nossa alma. Nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos edificados, porque a palavra tem este poder. Nós não temos, mas a palavra tem. Irmãos, mas existe um quinto princípio da fé. É que nós temos que zelar pela fé. 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 19. Olha o que vai nos dizer o texto. Eu vou ler do 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, e rejeitando a alguns que se fizeram naufrágio da fé. Paulo estava escrevendo para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos zelar da fé. Nós precisamos cuidar da fé. E perceba que Paulo vai continuar aqui, neste mesmo texto, falando a respeito disso, falando a respeito de Himeneu, falando a respeito de Alexandre, e dizendo que aqueles homens, eles já haviam se afastado de Deus, a ponto de Paulo entregar eles para Satanás, porque Paulo já não acreditava que pudesse haver alguma mudança na vida daqueles homens. Por isso, queridos irmãos, é que a gente vem para a igreja. É por isso que,
quando a irmã vem aqui e fala assim, irmão, quem quer a revista da escola dominical? Tem irmão que levanta as duas mãos assim, porque ele crê que ele precisa alimentar a fé dele. E se nós não estivermos fazendo isso, nós precisamos fazer nessa noite uma introspecção, fazer uma reflexão e falar, Jesus, eu estou investindo na minha fé? Jesus, eu estou zelando da minha fé? Robert, como que é zelar? Zelar é cuidado, irmão. Zelar é proteger. Mas perceba que Paulo, quando ele começa o versículo 19, ele começa dizendo assim, ó, conservando a fé. Aqui está uma outra questão que nós precisamos entender. Nós não podemos permitir, irmãos, que a nossa fé, ela seja abalada pelos modismos que estão sendo oferecidos por aí. Nós não podemos permitir que a fé da igreja, ela seja contaminada por causa das falsas profecias, por causa dos falsos ensinos, por causa daquilo que muitas das vezes é pregado em tantos lugares por aí. Porque nós sabemos que a nossa fé precisa estar intacta para o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, o seu povo. O quinto elemento diz que nós temos que zelar pela fé e tomar cuidado com o naufrágio. O que é naufrágio, irmão? Naufragar é afundar. E vocês conheceram ou conhecem alguém que naufragou na fé? Lembra do Pedro? Jesus, certa feita, falou, Pedro, vem ter comigo. E Pedro começou muito bem, igual muitas pessoas que nós conhecemos. Ele começou caminhando bem, ele deu o primeiro passo, ele deu o segundo. Mas por um momento, Pedro, ele teve medo. Por um momento, Pedro permitiu que o vento, que a água, que tantas coisas, elas viessem de encontro ao coração dele, e ele foi tomado pelo medo. E o que aconteceu com Pedro, irmãos? Ele naufragou, ele afundou. E ainda bem que até nesses momentos nós temos Jesus, porque quando alguém está naufragando, se ele reconhecer o seu estado e clamar pelo nome de Jesus, Jesus faz como ele fez com Pedro, e vai lá e toma ele pelas suas mãos e coloca ele de pé outra vez. Por isso que nós temos que guardar a fé. Esses dias eu estava falando algo aqui com os irmãos, esses dias não, foi ontem, né? Eu até usei uma expressão, vou usar aqui de novo. Eu fico pensando, irmão, se Jesus não voltar, daqui 10, daqui 20 anos, Robert, mas não sei se Jesus vai voltar. Nós temos irmãos aqui que estão esperando Jesus há 60 anos. A esperança nossa é a mesma. Mas nós precisamos entender algo, irmãos. Eu até falei para os irmãos, imagina daqui 20, 30 anos, se Jesus não voltar, o seu neto, o seu bisneto. Eu até usei o irmão Zé de exemplo e falei assim, os netinhos do nosso irmão Zé aqui, vindo para o departamento embaixadores do rei, dizendo assim, eu quero ficar firme e eu sou agradecido a Jesus, porque o meu vovô passou aqui no departamento e ele era uma bênção, ele era um homem firme, ele era um homem de oração, ele era um homem constante na presença do Senhor. É por causa disso que nós precisamos conservar a fé, irmãos, viva no nome de Jesus, porque os seus filhos, a sua geração, a sua descendência, ela será influenciada por causa da tua fé. Abraão foi chamado de o pai da fé. Isaac foi tomado pela mesma fé. Jacó foi tomado pela mesma fé. As outras gerações foram todas tomadas, e nós estamos aqui por causa da fé que teve um homem e que ele não a abandonou, queridos irmãos. A fé verdadeira garante o homem que ele vencerá o mundo. Primeira epístola de João, irmãos. 1 João, capítulo 5, e o versículo de número 4, nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, o que vai fazer com que a igreja vença este mundo e tudo que nós enfrentamos aqui é a fé que nós temos no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém se lembrar de alguns de nós, e quando nós nos lembramos de alguns que já passaram por aqui, nós nos lembramos do tamanho da fé que tinham aqueles irmãos. João estava escrevendo dizendo assim, ó, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé.
Porque, irmãos, eu quero dizer algo aqui nessa noite. Muitas pessoas estão por aí como que perambulando. Muitas pessoas estão por aí sem saber qual o motivo da sua existência. Muitas pessoas estão por aí e eles acreditam até que, alguns acreditam que vão ficar por aqui mesmo. Alguns até acreditam que esse mundo vai só acabar. Mas eu e você não, nós sabemos que nós vamos vencer esse mundo e que existe uma glória que nos está preparada na eternidade com Cristo Jesus, e o que nos fará estar com o Senhor Jesus é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí alguém diz assim: Robert, mas não precisa de sabão? Não. Robert, mas não precisa de rosa? Não. Robert, mas não precisa de sabonete? Não. Mas não precisa de campanha, não precisa de rede, não precisa de vassoura? Não. O que vai vencer o mundo é a sua fé, querido irmão. Permaneça em Cristo Jesus, exerça a sua fé, continue acreditando no nome dEle. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos da fé que está firmada no nome do Filho de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé verdadeira, ela garante ao cristão que ele vencerá o mundo. O 7º item vai dizer que a nossa fé, ela é imaterial. E o escritor aos Hebreus vai dizer isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a certeza daquilo que se não vê. Robert, o que é isso? Nós não precisamos ver para poder acreditar, irmãos. Nós temos a fé que é o que nos impulsiona a crer. Nós temos a fé que é aquilo que nos dá um empurrão todos os dias. Tem dia que a gente, às vezes, por um momento, a gente fala: meu Deus, mas o que vai acontecer agora? Aí a fé que foi gerada no nosso coração por causa da palavra e por causa de Cristo Jesus, ela diz assim: sabe o que vai acontecer? Eu vou mudar o que for preciso, eu vou transformar a história, eu vou abrir a porta necessária. Como aquele homem que creu naquele dia que Jesus não precisava ir à sua casa, é assim que nós precisamos crer no nome de Deus. Só que, irmãos, é difícil isso nos nossos dias. É difícil isso porque um evangelho, como eu disse, misturado, vem sendo pregado por aí. E as pessoas já não acreditam mais que se não houver um derramamento de óleo, não é mais, que antigamente era unção, né? O obreiro pegava o vidro de óleo, só vinha aqui e ungia na fronte. Agora hoje, em lugar para eles, já derrama o óleo na cabeça da pessoa. E o que cura não é o óleo. O que faz o milagre não é o óleo. O texto já diz que é por causa da oração que as coisas são transformadas. A fé, ela é imaterial. Nós não podemos dimensionar a fé. Nós não podemos medir a fé. Nós não podemos pesar a fé. Quando alguém vai começar uma construção, irmãos, ele precisa pegar lá 1 metro, uma trena de preferência, que 1 metro ele fica o dia inteiro. Mas o que ele precisa fazer? Ele precisa ir lá e dimensionar como que ele vai começar aquele lugar. A fé, ela não faz desta mesmo formato. Quando nós acreditamos, a gente não precisa de trena, a gente não precisa de balança, a gente só precisa acreditar. Aquilo que nós precisamos é crer no nome do Senhor Jesus. E a minha pergunta hoje para nós, irmãos, é: como está a nossa fé diante de Deus, diante das circunstâncias? A gente mede a fé, irmãos, não é no dia da bonança. A gente mede a fé no dia da adversidade. A gente não dimensiona a fé quando as prateleiras estão cheias. A gente dimensiona quando a prateleira está vazia e só tem um restinho de comida lá dentro da panela. Mas ainda assim nós cremos que se isso acontecer, Jesus, ele é provedor. E por causa da fé, nós vamos alcançar o milagre em Cristo Jesus. Lembra da viúva? A viúva só tinha um pouco de quê, irmãos? De azeite. E um pouco de botija na farinha. Ou um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha.
Só que por causa da palavra do homem de Deus, ela creu e acreditou, e Deus fez o milagre e proveu o milagre para aquela mulher. E Deus está falando comigo, está falando com você nesta noite. Não importa o que você precisa, não importa se é pouco o que tem na botija, não importa se é pouca farinha, o que importa é que Deus, Ele permanece sendo fiel para com a minha vida e para com a sua vida. Por isso, guarde a fé. E guardar, irmãos, não é esconder, não. Guardar aqui tem o sentimento de conservar. Não, irmão, eu estou guardando a minha fé. Até hoje lá na rua de casa ninguém sabe que eu sou crente, de tão guardada que a minha fé está. Na faculdade então, 007. Quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, estava dizendo assim: Timóteo, você precisa conservar a fé. Como que é conservar, irmãos? Conservar não é esconder, conservar é guardar, guardar com zelo, guardar na expectativa de que aquilo não estrague, guardar com a expectativa de que aquilo não se contamine. Eu acho que eu usei uma expressão aqui há pouco tempo, as irmãs que fazem doce aí, de vez em quando as irmãs gostam de guardar o doce para poder comer alguns meses depois. E a irmã vai lá e esteriliza o vidro. A irmã vai lá e com muito zelo ela faz o doce, ela limpa a tampa, ela ferve o vidro. Depois ela pega aquele vidro com muito zelo e tampa ele para ele dar um vácuo para o doce não perder de forma nenhuma. Assim é a fé na minha vida e na sua vida. Ela precisa ser guardada lá no profundo da nossa alma. Surgem os falsos ensinamentos e a gente fala: eu permaneço na minha fé em Cristo Jesus. Surgem as enfermidades, as provações e a gente fala assim: eu permaneço com Cristo Jesus independente da circunstância. Nós precisamos conservar a nossa fé. E alguém diz assim: meu irmão, eu gosto de guardar, porque tem uma outra questão. Existem coisas que nós guardamos, que o tempo vai passando, a gente começa a perceber que a gente não precisa daquilo mais. Aí o que a gente faz? A gente fala assim: está precisando de uma faxina. Só que isso nunca vai acontecer a respeito da nossa fé. Se nós guardarmos ela, ela sempre será algo indispensável para a nossa vida. Se você for fazer uma faxina, uma limpeza na sua vida, espiritual, sentimental, ou qualquer outro tipo de coisa, você precisa entender, a fé ainda assim, ela precisa ser guardada, ela precisa ser conservada, ela precisa ser estabelecida somente no Senhor Jesus e na sua palavra. E aqui eu encerro, perguntando para você mais uma vez: como está a nossa fé, meu irmão? Hoje é culto com os embaixadores do rei, mas existem irmãos que estão aqui. Como que está a sua fé, pai? Como que está a sua fé, obreiro? Como que está a sua fé, profissional? Como que está a sua fé, querido irmão, querida irmã? Porque os dias são maus, nós sabemos disso. Existem dias que a gente olha para a circunstância e a gente fala: Jesus, não tem mais solução. Jesus, esse mundo está perdido. E a Bíblia diz isso: o mundo jaz no maligno. Mas nós temos uma garantia em Cristo Jesus. E a nossa fé precisa estar inabalável para o dia em que o Senhor vir buscar a sua igreja. Coloque-se de pé, irmãos, por favor. Eu quero orar junto com você. Talvez você veio para o